Bom dia a todos, nós estaremos falando hoje da nossa reflexão semanal. A nossa posição espiritual em Deus. O texto que nós vamos ler é Romanos, capítulo de número 8, verso do número 31 ao verso do número 39. Humanamente falando, somos totalmente diferentes uns dos outros. Cada um tem uma impressão digital, um DNA, famílias diferentes, culturas diferentes, influências diferentes, estados, bairros diferentes e até mesmo países diferentes. Alguém que tem uma posição social, política, intelectual, material privilegiada, sempre desfrutará de vários benefícios advindos de tal posição. Uma pessoa famosa, em geral, sempre terá o privilégio de ser recebido em honra, onde quer que vá. Uma pessoa que possui uma posição financeira privilegiada sempre poderá desfrutar de fazer maravilhosas viagens por vários lugares do mundo. Mas qual é a nossa posição diante de Deus? Em Cristo, todos nós temos a mesma posição espiritual. Então nós precisamos entender que, a primeira coisa que nós precisamos entender, ninguém pode contra os que estão em Deus, no verso número 31 e o verso número 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Cristo nos libertou, no verso 2. O Espírito de Deus habita em nós, no verso 9. Nossos corpos serão ressuscitados, verso 11. Somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros, no verso número 17. E o Espírito Santo intercede por nós, verso 28. Diante de tantas bênçãos descritas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus se dispôs a ponto de nos dar o que tinha de mais precioso, ou seja, seu Filho, não será de ser por nós? Não estará conosco? Não nos fará tudo o que tivemos necessidade? Ninguém pode contra nós. Sendo assim, ninguém pode acusar-nos. No verso 33, quem tentará acusar, incriminar, culpar os que estão em Cristo? Aqueles a quem Deus elegeu? A resposta é ninguém. Todavia, um acusador, Satanás, está sempre pronto. Apocalipse 12, verso número 10 diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Portanto, precisamos conhecer e crer em nossa posição espiritual em Cristo, para que o inimigo não encontre ocasião em nós. Porque ninguém pode acusar-nos, porque somos eleitos de Deus. Se conhecemos e cremos nessas verdades, Satanás não terá sucesso em nós, em suas investidas contra nós. Se crermos que somos eleitos de Deus e que fomos justificados por Ele, ninguém pode acusar-nos. Fomos regenerados. E uma outra coisa que nós precisamos estar bem claro: ninguém pode condenar-nos. Verso 34. Em Romanos 8, 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No campo jurídico, primeiro deve haver uma acusação formal, para depois, de provada a culpa, haver uma condenação. Portanto, se ninguém pode nos acusar, muito menos poderá nos condenar. Porque ninguém pode nos condenar, porque Jesus morreu por nós, no verso número 34. E através da morte dele, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Se nós lemos Colossenses capítulo número 2, verso número 14, o escrito da dívida foi cancelado. Espiritualmente, nós também estamos em Cristo assentados em lugares celestiais. Efésios capítulo número 2, verso número 6 nos fala isso. Se você está em Cristo, ninguém pode condenar-te. E para finalizar, ninguém pode separar-nos do amor de Cristo, o verso de número 35 e o verso de número 39. Ninguém pode contra, ninguém pode acusar, ninguém pode condenar, muito menos separar-nos do amor de Cristo. O que supostamente poderia nos separar do amor de Cristo? Dificuldades? Dificuldades não podem nos separar do amor de Cristo, muito pelo contrário. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Verso número 35.
nada, absolutamente nada, pode separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nada poderá separar-nos do seu amor. Aproprie-se de sua posição espiritual em Cristo Jesus e desfrute de todos os privilégios que essa posição nos concede. Nunca perdemos a categoria dada por Deus de uma posição espiritual. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tenham todos uma excelente semana.